As mudanças que estão ocorrendo no Poder Judiciário da Argentina e do Equador podem influenciar a justiça no Brasil? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos poderá interferir no resultado final do julgamento do processo do Mensalão? Quem nos responde é a ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, convidada de hoje do Diplomacia Entrevista. A ministra Eliana Calmon é a diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Ministra, bem-vindo ao programa Diplomacia. É uma honra tê-la aqui entre nós. Os juízes brasileiros, face hoje ao mundo globalizado, cheio de desafios, questões de crimes que atravessam fronteiras, o nosso judiciário está pronto para enfrentar esse desafio? Ainda não. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. A Justiça Federal, ela tem uma parte que se dedicou muito ao estudo do direito internacional, fazendo convênios, fazendo, inclusive, intercâmbios. Mas a Justiça como um todo, a Justiça estadual, nós ainda precisamos incrementar estas interligações com outros países. Porque, como o senhor bem disse, os crimes hoje atravessam fronteiras. Nós temos crimes muito sérios e que os organismos internacionais estão interessados nesta união do judiciário como um todo. Na área policial existe um organismo como a Interpol, que busca uma atuação conjunta além fronteiras. No judiciário existe algo semelhante? Não. Nós temos alguns órgãos internacionais que buscam essa união entre os judiciários através das escolas de magistratura, para desta forma nós nos fortalecermos. Mas não existe ainda, como a polícia, esta interligação com um órgão de cúpula. Não existe ainda. E nesse processo que o Brasil, de certa forma, vem liderando, tanto no âmbito do Mercosul, quanto no âmbito da Unasul, que envolve todos os países da América do Sul, o judiciário acompanha com algum tipo de criação de mecanismos? Sim. Nós temos hoje uma reunião, uma rede de escolas de magistratura e áreas de cooperação, todas voltadas para o ensino da magistratura. No momento em que as escolas estão reunidas, nós trocamos ideias em relação à formação e nós unimos a Península Ibérica e os países da América Latina. Isso tem sido o maior órgão internacional que nós temos em termos de escola de magistratura. Quanto aos marcos jurídicos, é um problema hoje para os poderes judiciários a diferença de legislações de um país a outro? Há uma certa dificuldade quando nós tratamos dos aspectos de extraterritorialidade, quando nós estamos buscando resolver problemas de intercâmbio entre pessoas, entre nacionais e estrangeiros, algumas dificuldades. Mas temos contornado essa situação através da diplomacia brasileira. Agora, ministro, o cidadão comum acompanha casos que levam décadas de lavagem de dinheiro, envio de dinheiro irregular para o exterior, a história dos paraísos fiscais. Há alguma forma de se agilizar isso? Haveria algum tipo de mecanismo que possa facilitar essa ação e que a população, a sociedade possa se sentir, vamos dizer assim, a justiça foi feita? Nós temos hoje, dentro do Ministério da Justiça, um órgão que eu acho importantíssimo. E ele veio com a lei de lavagem de dinheiro. A partir daí, criaram um órgão que se chama ENCLA. Ele funciona dentro do Ministério da Justiça e ele congrega todos os órgãos de controle do sistema policial, do sistema de Ministério Público e do sistema judicial. Este órgão é de uma importância fundamental, porque nós temos a reunião destes órgãos que têm comunicação direta com os organismos internacionais e, através do Ministério da Justiça, há esta interligação dos órgãos de controle dentro do país com os organismos internacionais.
A aparição da internet no cotidiano dos cidadãos trouxe uma nova modalidade de crimes, né? Hoje o cidadão pode estar sendo burlado por alguém que esteja do outro lado do planeta. A nossa justiça, ela está em condições de coibir e de punir esse tipo de crime feito, chamado cibercrime? Não, não está. Nós temos deficiência, inclusive, de legislação, porque ainda estamos engatinhando em termos dos crimes cibernéticos. Mas já existe uma predisposição do Congresso Nacional, foi aprovado um projeto recentemente dos crimes cibernéticos, e a nossa magistratura está exatamente aguardando ansiosamente que nós tenhamos essa legislação para deslancharmos quanto a isso. Ministra, os países da América do Sul, nos últimos anos, na última década, sofreram uma transformação política muito grande. Essa transformação política implicou em mudanças de marcos jurídicos em vários campos, né? E alguns países, como o Equador e a Argentina, hoje estão realizando reformas no judiciário. O Equador busca uma justiça mais próxima do cidadão, geograficamente, que era muito concentrada na capital, e a Argentina muda, inclusive, o modo de nomeação de juízes, que passa para o método eleitoral. Eleger juízes é uma opção? Olha, é uma forma de escolha. O que nós temos observado, e aí eu falo de uma forma pessoal minha, que o modelo que nós até então conhecemos de eleição de juiz é o modelo americano, porque em alguns estados americanos o juiz é eleito. E nós verificamos que esses juízes eleitos, eles estão muito ligados à política partidária, termina se ligando muito à política partidária. Ora, o que nós pensamos é o seguinte: aquele que vai decidir sobre a vida do cidadão, sobre o patrimônio, sobre a família, sobre os afetos, que é a parte de direito de família, pode estar ligado a interesses de política partidária? A resposta é negativa. E a partir dessa resposta negativa é que nós entendemos que não é a melhor escolha. Qual é a melhor escolha, e que foi a escolha feita pelo legislador de 88 e que está na nossa Constituição? Nós temos uma magistratura jovem, uma magistratura que esteja ligada desde que tem a formação de bacharelado. Então, eles fazem carreira dentro da magistratura para ter a formação adequada de magistrado. Há até quem defenda que o sistema de mérito de concurso, que hoje vigora no início do processo da magistratura, seja também utilizado nas instâncias superiores, no STJ, no Supremo, que tudo deveria ser via concurso. A senhora analisa isso como? Não, eu não acho que devia ser através de concurso. Por quê? Porque nem sempre o concurso retrata vocação, dedicação e verdadeira aptidão para o exercício da função. E eu acho que, a partir daí, é que nós precisamos prestigiar aqueles que mais se destacam na magistratura. Não quero me referir a escolhas insensatas dentro da magistratura, porque isso existe. Mas, sem dúvida alguma, o método que está na Constituição brasileira me parece o mais sensato. Direitos humanos, ministra, esse é um tema que hoje preocupa o mundo como um todo, um olhar muito especial aqui na América Latina, que ainda aguarda ressentimento de um período de regimes militares. Qual é a realidade hoje que a senhora vê do Poder Judiciário tratando dessa matéria? Nós estamos atrasados e estamos com pressa. Por quê? Porque o magistrado brasileiro, ele foi tomado de surpresa por uma Constituição que é essencialmente voltada para os direitos humanos, para os direitos de terceira geração. E nós não fizemos o dever de casa. Qual foi?
de preparar a magistratura brasileira para este novo momento, principalmente por parte da cúpula do Poder Judiciário. A senhora diria que o tema ainda gera algum tipo de preconceito dentro da magistratura? Ainda existe um pouco de preconceito, outros de incompreensão, mas eu vejo com muito bons olhos porque o Supremo Tribunal Federal tem assumido a dianteira nesta parte. E esta visão mais moderna, uma visão mais voltada para os direitos de terceira geração, para os direitos dos excluídos, né? Muito voltado para o aspecto da inclusão social, para o problema da ética, falando-se de ética como sendo o olhar para o outro e não para si mesmo. Tudo isso vem de modelos estabelecidos através dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos chega a gerar algum tipo de influência nessa cultura brasileira? Gera. Os organismos internacionais sempre têm uma influência grande sobre os países que são alinhados, os países que querem acertar e querem ajustar a sua democracia propriamente dita. E o Brasil é um desses países. Alguns casos que estão hoje em pauta no judiciário, como é a ação penal 470, alguns dos possíveis condenados estão ameaçando a recorrer à corte em São José de Costa Rica, a Corte de Direitos Humanos lá. Há essa possibilidade de interferência num resultado julgado aqui pelo Supremo? Eu não vejo possibilidade. Eu entendo que o Tribunal de São José da Costa Rica não foi feito para isso. O Brasil está no tribunal em diversas situações. Inclusive, quando corregedora, eu interferi em algumas situações a pedido da Secretaria de Direitos Humanos. Não vejo como este caso da ação penal 470, né, chegar até o tribunal. Eu não vejo, porque ali não se tratou de direitos humanos, ali não se tratou de demora na prestação jurisdicional, ali não se tratou de espezinhar nenhum dos direitos humanos. Ali se tratou de uma ação penal onde crimes foram praticados contra o Estado. Então, eu não vejo qual seria o viés para chegar até a Corte Internacional. Mas tudo que tem nome existe, né? Vamos aguardar. Bem, ministro, eu agradeço a sua presença aqui no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.